Meu nome é Patrícia e eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Não é fácil relembrar, mas se isso puder alertar outras mulheres, já vale a pena. A gente nunca imagina que algo ruim pode acontecer. Até que acontece. Tudo começou quando conheci Adriano. Ele era um cliente novo, diferente dos outros. Alto, bem vestido, aquele sorriso confiante de quem parecia ter tudo sob controle. Nosso primeiro encontro foi tranquilo. Ele chegou no horário, educado, falava de viagens, livros, coisas que não eram comuns nessas situações. Parecia inofensivo. Mas aí veio o primeiro detalhe estranho. No final do encontro, enquanto eu já me preparava para ir embora, ele pediu uma lembrança especial. Ele olhou diretamente para os meus brincos e disse: "Esses brincos são lindos. Posso ficar com um deles? Só para me lembrar de você?" Na hora fiquei desconfortável. Quem pede algo assim? Mas ele falava de um jeito tão tranquilo que eu achei que estava exagerando. Ele parecia um cara normal, educado, então tirei um dos brincos e dei para ele. Depois de tanto tempo nessa rotina, a gente aprende a evitar conflito. Só que algo não me soou certo. Naquela noite, cheguei em casa e tentei esquecer. Mas o jeito como ele segurou o brinco e sorriu, não sei explicar, era estranho. Adriano virou um cliente regular. Ele sempre escolhia os mesmos dias, nunca atrasava, e no começo parecia inofensivo. Mas com o tempo, as coisas foram ficando esquisitas. Ele fazia perguntas demais. "Você tem outros clientes como eu? Como é a sua rotina fora daqui? Onde você costuma sair para se divertir?" Eu tentava ser evasiva, mas ele era insistente. Então veio outro pedido. Ele queria uma mecha do meu cabelo. "Seu cabelo é tão bonito, fica bem em você. Posso guardar um pedaço? Só uma mecha pequena, nada que faça diferença." Aquilo me deu um arrepio. Dei uma desculpa qualquer e desconversei, mas ele não desistiu tão fácil. Nas vezes seguintes, o pedido se repetia. Era sempre calmo, como se fosse algo normal. Foi aí que comecei a notar outras coisas estranhas. Um dia, indo para casa, vi um carro parado na rua. Não reconheci de imediato, mas depois percebi que era o mesmo carro de Adriano. Coincidência? Talvez. Mas não era a única vez que isso acontecia. Parecia que ele estava em todo lugar. Com o tempo, minha intuição começou a gritar. Algo estava muito errado com Adriano. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a gente precisa ouvir nossa intuição. Não consegui dormir naquela noite. A imagem do carro de Adriano parado na esquina da minha rua não saía da minha cabeça. Eu não tinha provas de nada, mas minha intuição dizia que ele estava me observando. E isso me dava arrepios. Resolvi investigar. Comecei pelas redes sociais. Achei o perfil dele e a princípio parecia normal. Fotos de viagens, livros e uma legenda ou outra falando de como ele apreciava a beleza única das pessoas. Só que nos comentários tinha algo estranho. Algumas mulheres marcavam ele e mencionavam coisas como "obrigada por guardar algo tão especial de mim." Não fazia sentido. Especial como? Por quê? Na semana seguinte, resolvi que precisava de mais respostas. Segui Adriano depois de um dos nossos encontros. Foi uma das coisas mais arriscadas que já fiz. Ele dirigiu até uma casa afastada, quase no fim da cidade, cercada por árvores. Parecia um lugar normal, mas algo naquela casa me dava calafrios. Esperei até que as luzes se apagassem. Então, com o coração acelerado e as mãos tremendo, decidi dar uma volta pelo terreno. A porta do porão estava destrancada. Eu nem sei de onde tirei coragem, mas entrei. O cheiro lá dentro era sufocante, uma mistura de mofo e algo doce que me deixou enjoada. Foi quando vi. Havia um altar no fundo do porão. Não era um altar religioso, era algo pessoal, mas macabro. Prateleiras e mais prateleiras cheias de pequenos objetos. Brincos, colares, pedaços de tecido e até mechas de cabelo. Reconheci meu brinco lá, bem no centro, mas não era só isso.
Havia fotos de mulheres que eu não conhecia. Algumas pareciam felizes, mas outras parecia que estavam com medo. Então, eu reconheci algo que me fez gelar até os ossos. O colar de uma mulher que havia desaparecido meses antes. Eu sabia, porque a notícia tinha saído em todos os jornais. Ela nunca foi encontrada. Meu estômago revirou. Ouvi passos acima de mim. Adriano tinha voltado. O pânico tomou conta. Eu estava no porão com meu celular na mão, filmando tudo. Ele não podia me encontrar ali. Eu desliguei a lanterna do celular e me escondi atrás de umas caixas. Os passos ficaram mais próximos. Ele desceu lentamente, assobiando uma música calma. Sei que tem alguém aqui, ele disse, a voz baixa e tranquila, o que a tornava ainda mais assustadora. Pode sair, eu só quero conversar. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Respirei fundo e, num momento de coragem ou desespero, levantei e corri em direção à escada. Ele tentou me segurar, mas eu o empurrei com toda a força que tinha. Subi os degraus aos tropeços e consegui alcançar a porta da frente. Ele vinha atrás de mim, mas tropeçou em uma das caixas no porão. Foi o que me salvou. Corri como nunca corri antes. Entrei no meu carro e fui direto para a delegacia sem nem pensar. Naquele momento, eu sabia que não podia mais ficar calada. Mesmo depois de entregar o vídeo e os objetos que eu vi no porão para a polícia, a sensação de alívio não veio. Adriano foi preso naquela mesma noite. Eles encontraram mais do que eu imaginava. Registros de outras mulheres, objetos pessoais e até diários com detalhes assustadores de cada uma delas. Era como se ele colecionasse pedaços da vida de cada mulher, um troféu bizarro da sua obsessão. Mas, para mim, a história estava longe de acabar. Nos dias que se seguiram, eu me vi olhando pelos ombros a todo momento. Dormir era quase impossível. Cada barulho fora do lugar me fazia pular. Eu sabia que Adriano estava preso, mas isso não me fazia sentir segura. Ele não era um monstro qualquer. Ele sabia se infiltrar na sua vida sem que você percebesse. Eu me perguntava quantas mulheres, assim como eu, tinham ignorado aquele desconforto inicial, aquele frio na espinha, até ser tarde demais. No julgamento, ele agiu como se nada daquilo fosse grave. Sentado ali, de terno impecável, ele ainda usava aquele mesmo sorriso calmo, como se fosse o cara mais inocente do mundo. Ele até olhou para mim uma vez, direto nos olhos, e sorriu. Foi a última vez que vi aquele sorriso, mas a imagem dele ainda me assombra. A justiça foi feita, dizem, mas ninguém fala sobre as noites sem dormir, os meses tentando reconstruir minha vida. E o medo que ainda sinto toda vez que ouço passos atrás de mim na rua. A vida nunca mais foi a mesma. Eu decidi compartilhar minha história porque sei que não sou a única. Sei que muitas mulheres ignoram pequenos sinais como eu fiz. Às vezes, a gente pensa que está exagerando, que é só coisa da nossa cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Escuta sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. Hoje, eu vivo com mais cuidado. Troquei de casa, mudei minha rotina e sempre aviso a alguém onde estou. Parece paranoia, eu sei. Mas depois de tudo que vivi, aprendi que é melhor pecar pelo excesso de cuidado do que deixar passar algo que pode custar a sua vida. Então, se você está ouvindo isso agora, guarde minhas palavras. Confie no seu instinto, cuide de você e nunca se deixe convencer por aquele sorriso que parece inofensivo. Eu quase paguei o preço mais alto por ignorar os sinais. Não cometa o mesmo erro. Minha história é um alerta. E se puder evitar que outra mulher passe pelo que eu passei, talvez tudo isso tenha valido a pena. Sabe aquela sensação estranha que às vezes bate do nada? Aquela vozinha dentro de você dizendo melhor não. Pois é, eu deveria ter escutado. Mas como sempre, a gente acha que nada vai acontecer.
Era uma sexta-feira qualquer e eu estava terminando de me arrumar para sair quando meu celular tocou. Do outro lado da linha, um homem com uma voz grave, educado até demais. Ele se apresentou como alguém que gosta de exclusividade e queria marcar uma corrida noturna comigo. Até aí, tudo bem. Só que ele pediu pra gente se encontrar num lugar afastado. Achei estranho, claro, mas ele ofereceu uma quantia alta, daquelas que fazem a gente ignorar qualquer sinal de perigo. Cheguei no estacionamento vazio que ele mencionou. Só de olhar o lugar, meu estômago revirou. Era escuro, com aqueles postes que piscam de vez em quando, sabe? Ele estava lá, encostado num carrão preto, todo elegante. Parecia um cara normal, mas tinha algo no olhar dele. Uma frieza que me deu um arrepio na espinha. A gente entrou no carro e ele começou a puxar conversa. Perguntava coisas pessoais, tipo se eu tinha família, se alguém sabia onde eu estava. Achei aquilo muito esquisito, então desconversei, fingi que estava distraída. Durante o caminho, ele aumentava o rádio de repente, sempre que o silêncio ficava mais longo. Era como se ele quisesse abafar algum som. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez um barulho abafado vindo do porta-malas. Era baixo, mas parecia um gemido. Perguntei na brincadeira: "Você tem alguém preso aí atrás?" Ele deu uma risada seca, daquelas que gelam o sangue, e respondeu: "Não se preocupe, é só minha boneca preferida." Minha mente parou. Que tipo de resposta era aquela? Olhei para ele, tentando entender se ele estava brincando ou se era sério. Ele sorriu para mim, mas os olhos estavam frios. Não falei mais nada, mas o desconforto crescia a cada quilômetro que passava. Ele começou a desviar do caminho que tinha mencionado antes, entrando em ruas menos movimentadas. Falei que achava melhor a gente voltar, mas ele insistiu que conhecia um lugar especial e queria me levar lá. Enquanto ele dirigia, o barulho do porta-malas voltou. Dessa vez, parecia mais alto. Meu coração disparou. Comecei a pensar no que poderia estar ali dentro. Minha cabeça estava cheia de pensamentos horríveis, mas eu não podia demonstrar nada. Falei que precisava parar em algum lugar, inventei que estava passando mal. Ele hesitou, mas acabou encostando em um posto de gasolina. O lugar estava vazio, só nós dois. Eu corri para o banheiro tentando respirar fundo e pensar num plano. Quando voltei, ele estava mexendo no celular, distraído. Foi minha chance. Com a desculpa de pegar algo na minha bolsa no banco de trás, eu fui até o porta-malas. Abri devagar, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Lá dentro, tinha uma boneca de tamanho humano. Só que ela era diferente de qualquer boneca que eu já tinha visto. Os olhos dela estavam costurados com linha preta. As roupas manchadas de algo que parecia sangue seco. E ao lado dela, tinha mechas de cabelo humano e um colar que parecia novo demais para estar ali. Fechei o porta-malas rápido e voltei para o banco da frente, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou com um sorriso estranho, como se soubesse que eu tinha visto algo. Depois disso, tudo ficou pior. Ele começou a falar sobre como algumas coisas são valiosas demais para serem compartilhadas e como ele tinha preservado algumas delas. Meu coração estava na boca. Ele parou o carro numa estrada deserta, no meio de uma floresta. Disse que queria me mostrar algo especial. Quando ele saiu do carro, eu sabia que era minha única chance. Peguei o celular que ele tinha deixado no console e liguei para a polícia, enquanto procurava algo no carro que pudesse usar como arma. Achei uma chave de roda no banco traseiro. Meu plano era simples: correr. Assim que ele começou a se afastar do carro, saí correndo o mais rápido que pude. Ele gritou, mas eu não olhei para trás. As árvores pareciam todas iguais e eu só conseguia pensar em chegar a algum lugar seguro. De repente, vi as luzes de um carro na estrada. Comecei a acenar desesperada, mas era ele. Ele tinha dado a volta. Por sorte, a polícia chegou rápido. Eles mandaram ele parar o carro e abrir o porta-malas. Quando a polícia abriu o porta-malas, eu vi os olhos dos agentes se arregalarem.
Eles tiraram a boneca e começaram a analisar os outros itens. Descobriram que o cabelo e o colar pertenciam a mulheres desaparecidas. Ele foi preso ali mesmo, enquanto eu dava meu depoimento ainda tremendo. A polícia disse que ele era suspeito de vários casos de desaparecimento na região. Até hoje, eu não consigo esquecer os olhos costurados daquela boneca, nem o sorriso frio daquele homem. Essa experiência mudou minha vida. Agora, eu sempre confio nos meus instintos. E estou aqui contando isso para você porque quero que você faça o mesmo. Nunca ignore aquela sensação de que algo está errado. Confia em você. É melhor perder uma oportunidade do que arriscar a própria vida. Você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou porque achou que era coisa da sua cabeça? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 28 anos e trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era algo que eu planejava para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a terminar a faculdade. Sempre fui cuidadosa com meus clientes. Conferia referências, avaliava perfis. Achava que sabia identificar os perigos, até que me deparei com ele. Ele parecia o cliente perfeito. Educado, bem vestido, com uma voz calma e um jeito de quem não tinha pressa para nada. O tipo de homem que faz você se sentir segura, sabe? Marcamos um encontro num hotel de luxo no centro. O pagamento seria alto e a conversa pelo telefone foi cheia de respeito. Nada nele soava errado, até eu chegar lá. O lugar era impecável, digno de um filme. Subi até a suíte e fui recebida com um sorriso encantador. Tudo parecia normal, mas enquanto a noite seguia, ele começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha? Alguém sabe que você está aqui? Tentei mudar de assunto, mas a inquietação começou a crescer. Quando eu disse que estava na hora de ir, ele insistiu para que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não, tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro e ao me virar vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso. Uma mistura de gritos, desespero e escuridão. Quando acordei, tudo estava errado. Eu estava em um lugar frio e úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. A cabeça latejava e o medo tomou conta. Eu não estava sozinha. Uma jovem, talvez com uns 20 anos, soluçava baixinho em um canto. "Onde estamos?" perguntei, tentando não entrar em pânico. Ela olhou para mim com os olhos cheios de terror. Eles nos trouxeram para cá. Estamos presas." Foi aí que percebi que tinha entrado no pesadelo da minha vida. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com cheiro de mofo e medo impregnado nas paredes. Não havia janelas, só uma porta de metal que parecia invencível. A jovem chamada Carol estava lá há semanas, pelo menos era o que ela achava. Nesse inferno, o tempo perde o sentido. Carol me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano e exploravam mulheres como nós. Eles dizem que ninguém vai nos encontrar, que somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque, mas uma coisa eu sabia: não ia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis. Usavam palavras para quebrar nosso espírito. "Ninguém se importa com vocês", diziam. "Obedeçam e podem viver mais um dia." Às vezes, era pior. Uma de nós tentava resistir e a punição vinha rápida e brutal. Mesmo assim, eu observava tudo. Cada movimento deles, cada rotina. Alguma falha haveria de aparecer. Carol estava à beira do desespero, mas eu não podia deixar isso acontecer. "Vamos sair daqui, Carol. Não sei como, mas vamos." Ela me olhou como se eu estivesse louca. Talvez estivesse.
Mas a vontade de sobreviver era maior do que o medo. Uma noite, algo diferente aconteceu. Um dos sequestradores deixou a chave da porta principal no bolso de sua jaqueta, pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas naquele lugar era tudo o que eu precisava. Carol, essa é a nossa chance, sussurrei. Elaboramos um plano rápido. Esperar que ele se distraísse e pegar a chave. Minhas mãos tremiam quando finalmente consegui alcançá-la. Era agora ou nunca. Conseguimos abrir a porta, mas não foi fácil. Os corredores eram um labirinto e o coração batia tão alto que eu achava que eles podiam ouvir. Estávamos quase na saída quando eles perceberam. Gritos, passos correndo. "Corre, Carol!" gritei. Mas no último segundo ela foi agarrada. Tudo dentro de mim dizia para continuar correndo, salvar minha própria vida, mas eu não consegui. Voltei com uma adrenalina que eu nem sabia que tinha. Lutei com o sequestrador, usando tudo que podia. Unhas, dentes, até uma pedra que achei no chão. Foi brutal, mas funcionou. Carol e eu conseguimos escapar pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até nossas pernas não aguentarem mais. Por sorte, encontramos um caminhoneiro na estrada que nos ajudou. Ele chamou a polícia e, pela primeira vez, senti que estávamos seguras. Mas a liberdade tinha um gosto amargo. O que passamos deixou marcas profundas. Olhei para Carol enquanto a ambulância nos levava. Nós tínhamos sobrevivido, mas sabíamos que nunca seríamos as mesmas. Hoje estou aqui, contando essa história, porque acho que preciso fazer isso. Não é fácil falar sobre o que aconteceu, mas se isso puder salvar uma pessoa, já valeu a pena. O que passamos não deveria acontecer com ninguém. O medo, a dor, a sensação de que você foi esquecida pelo mundo é algo que não desejo nem para o pior inimigo. A polícia conseguiu desmantelar parte da rede que nos sequestrou, mas sei que ainda existem muitas mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso, quero que você me escute. Confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente está. Cuide de você e, se puder, fale. Compartilhe sua história, como estou fazendo agora. Juntas, podemos criar um mundo mais seguro. Essa é a minha forma de sobreviver ao que aconteceu, transformando o medo em força. Espero que, de alguma forma, isso te inspire também. Fique atenta e, por favor, cuide-se. Sabe quando você sente que alguma coisa está errada, mas não consegue explicar? Pois é, foi assim naquela noite. Eu estava lá, na mesma esquina de sempre. Uma rotina que, confesso, não é das melhores, mas que faz parte da minha vida. Eu via os carros passando, algumas pessoas olhando, outras fingindo que não me viam. Era só mais uma noite normal. Até que não foi. Tudo começou quando eu senti um toque no meu ombro. Na hora, pensei que fosse alguém tentando chamar minha atenção, mas quando me virei, ninguém. Nada. Olhei para os lados, mas não tinha uma alma viva perto de mim. Dei de ombros, rindo de mim mesma. Impressão minha, pensei. Mas aí aconteceu de novo, e de novo. Só que dessa vez, o toque veio acompanhado de um arrepio que subiu pela minha espinha. A sensação era gelada, sabe? Tipo quando você encosta em algo que está muito frio. Eu comecei a me sentir estranha, como se tivesse alguém me olhando, mas não tinha ninguém ali. A esquina parecia mais vazia do que nunca. E o silêncio. Aquele silêncio foi o que mais me assustou. Eu tentei me convencer de que estava tudo bem, que era só minha cabeça pregando peças, mas o incômodo só aumentava. A cada minuto que passava, parecia que o ar ao meu redor ficava mais pesado. E foi aí que começou. Primeiro, um som baixinho, como se alguém estivesse sussurrando. Olhei para trás de novo, achando que fosse algum engraçadinho querendo me assustar, mas não tinha ninguém. O sussurro parecia vir de todos os lados. Palavras que eu não conseguia entender.
A pior parte foi quando senti o toque de novo. Só que dessa vez não foi só um toque. Era como se unhas arranhassem meu ombro. Meu coração quase pulou para fora. Quando olhei, não acreditei. Tinha marcas vermelhas na minha pele, como se alguém realmente tivesse me apertado ali. Mas de novo, não tinha ninguém. Respirei fundo e decidi que era hora de ir para casa. Enquanto caminhava, me sentia observada, como se alguma coisa estivesse me seguindo. Mas eu não tinha coragem de olhar para trás. Cheguei no meu apartamento mais rápido do que nunca. Fechei a porta e me encostei nela, tentando entender o que estava acontecendo. Será que eu estava ficando louca? Ou tinha algo ali comigo? Quando finalmente consegui respirar mais calma, fui direto para o banheiro. Queria lavar o rosto e tentar esquecer tudo aquilo. Liguei a luz, mas ela começou a piscar, como se estivesse brincando comigo. Ah, não! Logo agora? Pensei, já irritada. Enquanto me olhava no espelho, tive aquele calafrio de novo. Foi aí que vi, bem ali, atrás de mim, no reflexo, uma sombra. Não era minha, era alta, parecia indefinida, como se estivesse coberta por uma névoa escura. Travei, não consegui me mexer. E quando criei coragem para virar e olhar, nada. Não tinha absolutamente ninguém ali. Meu coração estava disparado, mas ainda assim continuei encarando o espelho. Algo em mim dizia que, se eu desviasse o olhar, ia piorar. Foi então que começou. Primeiro, a toalha que estava pendurada caiu no chão sem ninguém tocar. Depois, o sabonete escorregou da pia. Cada pequeno som parecia um estrondo naquele silêncio absurdo. E então, mais uma vez, senti aquilo. O toque no ombro. Dessa vez, foi tão forte que parecia que alguém estava realmente atrás de mim, me puxando. Eu saí correndo. Não queria saber o que era, não queria ver mais nada. Me tranquei no quarto, sentei no chão com as costas na porta e fiquei ali, tremendo, tentando pensar no que fazer. Isso não era normal, não podia ser. No dia seguinte, não consegui fingir que nada tinha acontecido. Liguei para minha amiga Mariana e contei tudo. Você tem que investigar isso, ela disse. No começo, eu ri. Investigar o quê? Mas a verdade é que aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. Passei a tarde pesquisando sobre o lugar onde eu costumava trabalhar. E o que encontrei me deixou arrepiada. Descobri que anos atrás, um homem tinha desaparecido ali perto. Ele era conhecido por frequentar a área. E um dia, simplesmente sumiu. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas alguns moradores da região diziam que desde então coisas estranhas aconteciam naquela esquina. Pessoas relatavam ouvir passos, sussurros e sentir toques gelados, como os que eu tinha sentido. A história me deixou inquieta. Será que era isso? Será que aquele homem ainda estava preso de alguma forma? Eu não acreditava muito nessas coisas, mas depois do que vivi, era difícil ignorar. Decidi que precisava saber mais. Talvez entender o que estava acontecendo fosse a chave para acabar com aquilo. Naquela noite, fiquei acordada, lendo tudo o que podia sobre o caso. Quanto mais lia, mais percebia que aquilo não era só uma história velha. Algo ainda estava muito errado naquele lugar. E agora parecia que tinha escolhido a mim para contar isso. Decidi que não podia continuar assim. Precisava encarar aquilo de frente, mesmo que o medo me fizesse querer sair correndo. Na noite seguinte, voltei à esquina. Confesso que minha mão tremia enquanto segurava a bolsa, e meus passos eram tão pesados que parecia que o chão ia ceder. Fiquei lá por um tempo, olhando ao redor, como se esperasse algo acontecer. Nada. Tudo estava normal demais, e aquilo me deixou ainda mais tensa. Era como o silêncio antes de uma tempestade. Foi então que senti de novo o toque gelado, mas dessa vez no meu braço. Respirei fundo, tentando não gritar. "Quem tá aí?" perguntei, com a voz meio trêmula. Não tinha certeza se esperava uma resposta ou só queria afastar o medo. De repente,
Ouvi. Não era só um sussurro dessa vez, mas uma voz clara e desesperada. Ajude-me. Era uma voz masculina, rouca, quase abafada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não sei se de medo ou por sentir aquela dor tão intensa na voz dele. Quem é você? O que quer de mim? Perguntei, mas não houve resposta. Apenas o mesmo silêncio gelado. Olhei ao redor, procurando algo, qualquer coisa que explicasse aquilo, mas era como se o mundo inteiro tivesse parado por alguns segundos. Naquele momento eu soube. Não era só a minha imaginação. Tinha algo ali e ele precisava de mim. No dia seguinte, fui atrás de ajuda. Eu sabia que sozinha não ia conseguir. Lembrei de uma mulher na minha rua que tinha fama de entender dessas coisas. Não a conhecia bem, mas, sinceramente, estava disposta a tentar qualquer coisa. Bati na porta dela no final da tarde. E assim que contei minha história, ela me olhou com uma expressão séria. Você está lidando com um espírito preso, provavelmente por algo que aconteceu de muito ruim, ela disse, enquanto mexia em algumas velas e cristais que tinha na mesa. Eu não sabia se acreditava ou se achava tudo isso loucura, mas tudo fazia sentido. Ele quer justiça, quer que você o escute, continuou. A mulher me pediu para descrever o que eu tinha sentido e ouvido, e depois de alguns minutos de conversa, ela fez algo que me deixou arrepiada. Puxou um jornal antigo debaixo da mesa e apontou para uma notícia. Era sobre o homem que tinha desaparecido naquela esquina. É ele, ela disse. Ele está tentando te mostrar algo. Saí de lá com um nó na garganta e um peso no peito. Saber que aquilo era real só tornava tudo mais assustador. Mas ao mesmo tempo, comecei a sentir uma vontade estranha de ajudar. Não era só sobre mim. Era sobre dar paz a alguém que, claramente, estava preso em um sofrimento terrível. Voltar àquela esquina naquela noite foi a coisa mais difícil que já fiz. Cada passo parecia mais pesado que o anterior e o ar ao redor parecia mais frio, mais denso. Eu estava carregando comigo algumas coisas que a mulher tinha me dado. Uma vela branca, um pedaço de papel com algo escrito que eu não entendia e um sino pequeno. Isso vai ajudar, ela disse, mas eu não estava tão confiante assim. Chegando lá, respirei fundo e me posicionei no mesmo lugar onde tudo tinha começado. Acendi a vela com mãos trêmulas e fechei os olhos. Não sabia muito bem o que fazer, mas decidi que ia falar, mesmo que parecesse loucura. Eu sei que você está aqui. Sei que precisa de ajuda. Me diga o que quer que eu faça. Por um momento nada aconteceu, mas então o vento começou a soprar e eu ouvi de novo. Ajude-me. Só que dessa vez a voz estava mais clara, mais próxima. O sino na minha mão começou a balançar sozinho e eu senti o mesmo toque no ombro, agora mais forte, como se alguém quisesse me puxar. Você precisa me mostrar. O que aconteceu com você? Perguntei, segurando as lágrimas. O vento ficou mais forte e então eu vi. Não sei como explicar, mas foi como um flash. Imagens de um homem sendo atacado naquela mesma esquina. Ele tentava gritar, mas ninguém aparecia para ajudá-lo. O rosto dele era o mesmo da foto no jornal. Meu corpo ficou gelado enquanto eu sentia toda a dor e desespero que ele devia ter sentido. Eu sinto muito, sussurrei, e foi aí que percebi o que precisava fazer. No dia seguinte, fui direto para a delegacia com tudo que sabia. Contei sobre a história que tinha encontrado no jornal, as coisas estranhas que tinham acontecido e até sobre a mulher que me ajudou. Claro, deixei os detalhes sobrenaturais de fora. Quem acreditaria nisso, né? Mas falei sobre o desaparecimento do homem e sugeri que talvez valesse a pena investigar de novo. Os policiais, no começo, me olharam como se eu fosse maluca, mas um deles, mais velho, parecia entender a gravidade. Ele prometeu olhar os arquivos antigos e, para minha surpresa, algumas semanas depois, recebi uma ligação. Tinham encontrado provas de que o homem tinha sido assassinado ali, como eu tinha visto, e graças a isso conseguiram ligar o crime a alguém que já estava preso por outra coisa.
Justiça finalmente foi feita. Depois disso, nunca mais senti aquele toque ou ouvi os sussurros. A esquina, que antes me dava arrepios, agora parecia só mais um lugar comum. Mas no fundo, eu sabia que nunca ia esquecer aquela experiência. Não sei por que ele escolheu a mim, mas sinto que fiz algo importante. Algo que realmente importava. Hoje conto essa história aqui porque sei que, no fundo, essas coisas são reais. Não importa se você acredita ou não, elas existem. E às vezes, tudo o que elas precisam é que alguém ouça. Oi pessoal, meu nome é Júlia e o que eu vou contar aqui hoje não é nada fácil, mas eu sinto que é necessário. Eu trabalho como acompanhante de luxo e apesar de sempre tomar cuidado, eu vivi uma experiência que mudou minha vida. Essa história é para alertar vocês, principalmente as mulheres, sobre o quanto o perigo pode estar mais perto do que a gente imagina. Tudo começou com uma mensagem. Era de um cliente chamado Eduardo. O jeito dele era tão educado, tão cuidadoso, que me pegou de surpresa. Ele me disse que tinha me encontrado através de um site onde eu divulgava meus serviços e queria marcar um encontro. Até aí tudo normal. Mas ele fez algo que me chamou a atenção. Insistiu que o encontro fosse em um restaurante público para eu me sentir mais segura. Eu fiquei meio desconfiada, porque normalmente os clientes não se preocupam com isso, mas acabei achando que era um sinal de respeito. Aceitei o jantar. Eduardo parecia muito diferente dos outros clientes. Falava bem, tinha um charme discreto e parecia entender como era importante me deixar à vontade. Só que, olhando para trás agora, eu percebo que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Chegou o dia, e lá estava eu, num restaurante super chique com aquele frio na barriga que a gente sente quando conhece alguém novo. Ele me esperava numa mesa de canto com um sorriso tranquilo. A conversa foi fluida, sem nenhuma pressão. Ele parecia o cliente perfeito. No final da noite, ele sugeriu um segundo encontro, dessa vez num hotel de luxo, algo mais reservado. Eduardo ofereceu um pagamento alto, o suficiente para me fazer ignorar aquele desconforto que vinha surgindo lá no fundo. Eu tinha um pé atrás, mas ele era tão convincente, tão atencioso, que acabei dizendo sim. Saí daquele jantar com uma sensação estranha. Eduardo era perfeito demais, mas ao mesmo tempo parecia ser inofensivo. Foi isso que me fez baixar a guarda, e é isso que eu quero alertar vocês. Nunca ignorem os sinais. Nos dias seguintes, comecei a perceber umas coisas estranhas sobre ele. Primeiro, ele não tinha redes sociais, nem um Instagram, nem LinkedIn, nada. Procurei pelo número dele na internet, mas não apareceu nada confiável. Mesmo assim, ele continuava mandando mensagens educadas e falando sobre o encontro no hotel. Quando perguntei sobre a reserva, ele disse que tinha feito no nome de um amigo, porque queria discrição. Na hora, aquilo soou como uma desculpa, mas eu ignorei, achando que era paranoia minha. Decidi tomar precauções. Avisei minha amiga Ana sobre o encontro e combinei de enviar minha localização em tempo real. Também marcamos um código. Se eu mandasse "chama o Uber", era para ela saber que algo estava errado e agir. Isso me deu um pouco de segurança, mas eu ainda não sabia o que estava por vir. Cheguei no hotel e logo percebi que algo estava errado. A recepcionista disse que não havia nenhuma reserva no nome que ele tinha me dado. Liguei para ele e ele apareceu na recepção alguns minutos depois com uma desculpa pronta. "Ah, deve ter sido um erro no sistema. Vamos subir, já está tudo certo." No elevador, ele parecia diferente, mais sério, menos amigável. Entramos no quarto e a primeira coisa que notei foi o cheiro de perfume masculino, forte, como se alguém tivesse acabado de sair de lá. Meu corpo gelou, mas mantive a calma. Enquanto ele falava, percebi uma sombra no espelho, refletindo algo que não deveria estar ali.
Fingi que não vi nada, mas comecei a bolar um plano. Meu coração estava disparado. Eu sabia que se mostrasse medo, poderia piorar as coisas. Ele começou a agir mais estranho, desviando o olhar, mexendo no celular. Foi quando a porta do banheiro abriu e outro homem saiu de lá. Os dois se olharam e riram. Meu instinto foi me levantar e sair, mas Eduardo trancou a porta antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Júlia, é melhor você não fazer cena. A gente só quer pegar algumas coisinhas e você pode sair daqui sem problemas. Ele apontou para minha bolsa, para o celular e começou a exigir senhas de contas e transferências. Enquanto ele falava, eu mantive a calma. Disse que colaboraria, mas precisava do meu celular para fazer as transferências. Quando peguei o celular, disfarçadamente mandei o código para Ana. Chama o Uber. Os minutos que se seguiram foram de puro desespero. Eles reviraram minha bolsa, rindo, enquanto falavam sobre o que fariam caso eu não colaborasse. Eu só pensava em como ganhar tempo até a ajuda chegar. De repente, ouvi uma batida na porta. Meu coração parou. Era a polícia, e a voz do lado de fora gritou: "Abra agora ou arrombamos!" Eduardo tentou manter a calma, mas o outro homem entrou em pânico e correu para o banheiro. Antes que ele conseguisse trancar a porta, os policiais invadiram o quarto. Foi tudo muito rápido. Fui tirada de lá imediatamente enquanto eles eram algemados e levados pelos policiais. Do lado de fora, Ana estava me esperando, chorando, mas aliviada. Me joguei nos braços dela e comecei a chorar também. O que poderia ter sido o pior dia da minha vida terminou com um alívio que eu não consigo descrever. Depois daquela noite, minha vida mudou completamente. Eu percebi que não importa o quanto você acha que está segura, o perigo pode aparecer onde menos se espera. Eduardo era o cliente perfeito, mas só porque ele sabia exatamente como parecer confiável. Por isso, eu quero deixar esse alerta para vocês. Sempre compartilhem informações com alguém de confiança, criem códigos de segurança e, acima de tudo, escutem seus instintos. O que me salvou foi ter compartilhado a localização e avisado a Ana. Sem isso, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. E por favor, se essa história foi útil para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu quero continuar trazendo alertas e relatos que possam ajudar outras pessoas. Obrigada por ouvirem até o fim e cuidem-se, sempre. Oi pessoal, meu nome é Clara e eu tô aqui para contar algo que mudou minha vida completamente. É difícil falar disso, mas eu sinto que preciso. Talvez eu consiga ajudar outras mulheres a evitarem o que eu passei. Então, por favor, fiquem comigo até o final, porque isso é sério. Tudo começou com uma mensagem que recebi num aplicativo. Um cliente novo, direto ao ponto. Ele dizia que tinha ouvido falar bem de mim e que queria me contratar para um encontro em particular. A oferta era boa, muito boa. Dinheiro na hora, nada de complicações. Ele parecia educado, respeitoso e, o melhor de tudo, sem pedidos esquisitos. Só um jantar tranquilo. De cara, fiquei desconfiada. Não é todo dia que aparece alguém tão perfeito. Mas me sabe como é? Às vezes você acha que está no controle, que sabe o que está fazendo. Ele me passou uma localização. Um restaurante meio afastado, mas nada que parecesse suspeito. Resolvi aceitar. Antes de ir, enviei o endereço para uma amiga e combinei de dar notícias depois. Achei que estava segura. Grande erro. No caminho, as coisas começaram a me incomodar. Ele pediu que eu deixasse o GPS desligado e seguisse algumas indicações específicas. Isso já me deixou com um pé atrás, mas ele era tão gentil ao falar que acabei ignorando. Aos poucos, a paisagem foi mudando. Saímos da cidade e entramos numa área industrial deserta. Os prédios pareciam abandonados, com janelas quebradas e muros pichados. Meu estômago gelou
mas eu tentava me convencer de que era só paranoia. Foi quando ele estacionou o carro num lugar completamente vazio que eu percebi o tamanho do problema. Não tinha restaurante, não tinha luz, não tinha nada. Só a gente e o silêncio. Meu coração disparou. Eu estava ali sozinha com um cara que eu mal conhecia, no meio do nada. E foi aí que tudo desandou. Ele mudou de atitude na hora. O jeito educado sumiu e no lugar apareceu um sorriso frio, daqueles que gelam a espinha. Ele disse com uma voz que ainda me dá calafrios: "Sabe, eu estava esperando por esse momento há muito tempo." Minhas mãos começaram a suar e eu senti meu corpo paralisar por alguns segundos. Ele saiu do carro e abriu minha porta, mas não era para ser gentil. Ele segurou meu braço com força e naquele momento eu percebi que tinha que fazer algo ou não sairia dali viva. Tentei manter a calma e conversar, ganhar tempo de algum jeito. Perguntei o que ele queria, tentei fazê-lo pensar que eu estava colaborando. Enquanto isso, eu analisava cada detalhe ao meu redor. Vi que a porta do lado do passageiro estava meio aberta. Se eu conseguisse me soltar, talvez tivesse uma chance. Então, ele deu um passo em falso. Soltou meu braço por um segundo para pegar algo no bolso. Não pensei duas vezes. Empurrei a porta com tudo e corri como se minha vida dependesse disso, porque, sinceramente, dependia. Ele gritou atrás de mim e eu ouvia seus passos pesados na minha direção. O lugar era um labirinto de escombros e máquinas enferrujadas. Eu tropeçava, me cortava nos pedaços de metal espalhados pelo chão, mas não parava. Finalmente, vi uma abertura em um dos muros. Espremi meu corpo por lá e continuei correndo, agora pela estrada deserta que dava acesso àquele lugar. Minha respiração estava ofegante, o coração parecia que ia explodir. Mas de alguma forma, eu estava livre, pelo menos por enquanto. Eu estava descalça, machucada e perdida no meio de uma estrada escura. Não sabia se ele ainda estava atrás de mim, mas não podia parar para descobrir. Então continuei andando, tentando manter o foco. Depois do que pareceu uma eternidade, vi faróis vindo na minha direção. Era um carro. Acenei freneticamente, mas o motorista quase não parou. Ele deve ter achado que eu era uma ameaça ou algo assim. Consegui gritar: "Por favor, me ajuda! Alguém está tentando me matar!" Isso fez ele hesitar. O homem abaixou o vidro e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei tudo em poucas palavras e acho que o desespero na minha voz convenceu ele. Ele abriu a porta e me mandou entrar. A sensação de alívio foi enorme, mas eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Pedi para ele me levar direto para a delegacia mais próxima. Quando chegamos lá, contei tudo para os policiais. Eles me ouviram com atenção, mas o medo ainda não tinha me deixado. Eu sabia que o cara estava solto por aí. Depois daquela noite, minha vida mudou. Passei semanas me recuperando do susto e pensando em como tudo podia ter acabado de um jeito muito pior. Decidi compartilhar minha história aqui para alertar outras mulheres. Se você trabalha em algo parecido ou conhece alguém que trabalha, por favor, tome cuidado. Nunca vá para lugares isolados sem avisar alguém ou ter um plano de segurança. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Isso pode salvar vidas. A gente nunca sabe quem pode precisar ouvir isso. E acima de tudo, cuidem de vocês mesmas, porque no fim do dia, ninguém pode fazer isso por você.